A igreja já usufruiu muito do poder de Deus. Ela, logicamente, já desfrutou através dos séculos abundantemente do poder de Deus, da ação gloriosa do poder do Espírito no meio da igreja, ele como consolador, dando dons, dando virtude, oferecendo e efetuando milagres, coisas sobrenaturais. Sim, só que a igreja, ela se dedicou tanto a essa questão poder que ela como que se perdeu. Uma ala, não é toda a igreja, mas uma ala se perdeu. Numa grande porcentagem, a igreja se confundiu, achando que ainda continuava nessa efusão do poder e, de repente, se desvirtou para o emocionalismo, para ações almáticas, para coisas que não procedem principalmente da sã doutrina, onde começam as manifestações humanas. E aí nós começamos a ver uma obra conturmada que muitos creem ser do Espírito Santo, mas na verdade é uma ação que posso até dizer que às vezes é o inimigo que está trabalhando. E aí começam as confusões e vemos tanta gente hoje tendo uma imagem do que é poder de uma forma talvez abstrata e obscura, que não é segundo o mover bíblico, porque a igreja de Atos é uma igreja que nasce em Pentecoste, ela tem a promessa da virtude gloriosa de esperar, receber e desfrutar, né, do agir do Espírito, como falei, como consolador, como aquele que vai propagar a autoridade e poder para que ela atue e trabalhe aqui no meio dessa terra. Só que agora vemos tanta bagunça, tanta ação humana, tanta falsa doutrina, tantas invenções e tantas coisas que não procedem. A pergunta é por que? Muita gente tem me falado, Natanael, por que tanta confusão no meio da igreja? Porque, principalmente, a igreja se dedicou ao poder e esqueceu a base estrutural do reino. Se você vê nos vídeos antigos, eu tenho um estudo chamado Reino, Poder e Glória, e sempre digo que essa frase foi tirada do Pai Nosso, o Avino, que é o Pai Nosso. Você vai ver toda a oração e, normalmente, a igreja romana tira essa frase porque teu é o reino, poder e a glória para todos sempre, amém. E essa declaração, reino, poder e glória, é fundamental, porque o poder está no meio, lembra? Lembra disso? Reino, poder e glória. Presta atenção no que eu vou falar, presta atenção, não saia desse vídeo porque você com certeza vai ser edificado. A igreja usufrui do poder, tem poder? Claro, claro, ainda há poder na igreja, a igreja em muitas áreas, em muitos lugares, né, está desfrutando de uma forma genuína do poder do Espírito Santo e da ação gloriosa desse poder no meio dela para que se propague realmente o verdadeiro evangelho. Mas uma grande porcentagem está perdida. Por quê? Porque, querido, o poder não pode ser bem aproveitado ou estruturado no meio da igreja se não há estabelecimento de reino. A igreja se esqueceu dos princípios do reino, a essência de reino. Não esqueça que o próprio Yeshua veio aqui na terra, sabe para quê? Para implantar o reino de Deus. E o evangelho do reino, ou seja, o anunciar desse reino, é o evangelho. Ele disse, eis que o reino do céu chegou até nós. Quando falamos reino, estamos falando o Malhut HaElohim, que seria o reino de Deus, Malhut HaShamayim, reino dos céus, Malhut HaOlam, reino eterno, tudo que se refere ao reino, tem pelo menos três pontos importantes, que é preceitos, princípios e valores. Anote isso aqui. Preceitos, parece igual, parecem sinônimos, de fato são sinônimos. Princípios e valores. E aí que está a base para que a igreja não se perca. Ai, meu Deus do céu. Toda vez que a igreja esquece reino, gente, ela vai esquecer preceitos, princípios e valores. O poder, lógico, é a efusão, vai ser derramada a virtude, a capacitação, beleza, mas quando é dado o poder a alguém que não está estruturado em preceitos, princípios e valores, vai haver um estrago. Dê poder para alguém que não está capacitado. Dê poder para alguém para dirigir, para liderar, para alguém que não está capacitado. Isso no mundo secular. Muita gente fala assim, olha, quer conhecer alguém, dê poder para ele. E é verdade. Algumas pessoas já me falaram, Natanael, o dinheiro é poder? Claro, o poder monetário existe.
Então, o dinheiro faz mal, muita gente diz o dinheiro corrompe. Não, o dinheiro não corrompe, porque o dinheiro não deixa de ser poder também. Agora, o dinheiro só vai demonstrar o que a pessoa é. Ela vai externar e multiplicar o que a pessoa é. O dinheiro não faz mal. O dinheiro vai externar o que a pessoa é. Se uma pessoa é desonesta e ela recebe R$1 milhão, ela vai ser 1 milhão de vezes desonesta. Se ela é maldosa, se ela é uma pessoa maquiavélica, gosta de pisar, de humilhar, com dinheiro, ele é dado poder, como também poder monetário, poder de influência, poder no conhecimento. Essa pessoa só vai externar o que está no seu coração. Agora, se essa pessoa tem estrutura, quando vem o poder, ela vai ser capacitada para coisas excelentes e maravilhosas. Existem diferentes tipos de poderes, vamos falar assim. Essa capacitação da igreja em si, ela está em todos os âmbitos, seja espiritual, seja emocional, seja social, seja financeiro. A igreja vai atuar de uma forma global, gloriosa, poderosa na terra, e com certeza essa igreja precisa se preparar para esse último estágio. Eu vou falar o estágio glória. Por isso diz, tem o reino, o poder e a glória. Só que a igreja esqueceu isso aqui, aniquilou o reino, tirou. Dificilmente numa igreja se ensina de reino, preceitos, princípios e valores. Preceitos são leis, são mandamentos. Os mitzvot em hebraico, mitzvot são os mandamentos, os preceitos e as regras, o beabá doutrinária para a igreja. A igreja que não estuda preceitos, uma igreja fadada ao fracasso. Queridos, eu vi uma reportagem na Europa, vi essa reportagem onde o repórter perguntava, você é cristão? E se dividiu. A Europa estava dividida nessa reportagem entre os seguidores do Islã e os cristãos, ou pelo menos os que se dizem cristãos na Europa e o Islã, certo? E perguntam, você é cristão? Muitos falam sim, e outros falam não, sou do Islã, sou muçulmano. Enfim, estava sendo dividida, todo o povo estava sendo apresentado ali na sua religião, logicamente cada um ou era cristão ou era muçulmano. E o repórter, a cada um dos que entrevistava, perguntava assim, você conhece um verso decorado, já que você é cristão, da Bíblia? E perguntava ao muçulmano, você conhece um verso decorado do Alcorão? Queridos, 100% dos cristãos, dos que se diziam cristãos, nenhum foi capaz de falar ou declamar um texto da Bíblia como cristão. Nenhum. Ah, esqueci, me deu branco. Nenhum, 0% de gente. E 100% falaram que não lembravam. Agora, 100% dos que professavam a fé do Islã, não somente recitaram, mas começaram a se emocionar e falar versos e versos do Alcorão, que o repórter teve que pará-lo, porque era muita informação ali. Eu pergunto, de que maneira hoje os cristãos estão vivendo sua fé, externando sua fé, se estruturando na sua fé, expondo sua fé dessa maneira exponencial como deveria ser? De que maneira? Se não há base na palavra, se não há base na sã doutrina, se não há conhecimento, se não há preceitos. Então, quando nós falamos em preceitos, estamos falando de reino. Não existe reino sem preceitos. Sabe por quê? Porque o reino tem leis. E aí nós podemos trazer a essência do que é o governo. Quando falamos reino, estamos falando do governo do eterno. Esse governo é o reino. Aí nós vamos falar sobre a sua identidade. Veja outro estudo, eu falo mais detalhadamente, principalmente com as palavras em grego e hebraico. Muito precioso outro estudo. Tudo que nós fazemos é com base na etimologia, para que você tenha essa dica aqui, para aprender algo. Aqui não quero somente chamar a tua atenção, mas quero que você aprenda alguma coisa, porque nós também estamos aprendendo. Aliás, se você quiser estudar conosco, vai no link aqui na descrição do vídeo, Universidade do Reino, está na plataforma ali na Hotmart para você aprender matérias, livros bíblicos de uma forma diferenciada. Te convidamos para estudar conosco. Então, os preceitos são as leis. Agora, princípios, aqui ó, princípios, é quando esses preceitos
têm relevância na minha vida, porque não adianta só ler. É quando eles entram no meu coração, como diz o salmista, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, dentro do meu âmago eu guardei os preceitos e eles se tornam princípios. Por quê? Porque tem a primazia, estão em relevância dentro do meu ser, da minha alma, e eu quero cumpri-los, eu quero obedecer. Por exemplo, um preceito que diz não mentir, não matar, não roubar, certo? São preceitos. Agora, eu leio, vou decorá-los, enfim, qualquer preceito que seja, logicamente, a estrutura da lei do Senhor, daquilo que o Senhor ensina na sua moral, na sua essência como Deus para nós. Agora, eu preciso dar essa relevância, eu preciso, de fato, ressaltar, é importante para mim. Eu tenho temor do Senhor ao ponto de querer guardar esses preceitos, aí já eles se tornam princípios. Isso aqui são sinônimos, gente. Preceito, princípios e valores são sinônimos, mas quero dividi-los. Esses princípios é quando esse preceito se torna importante. E eu digo, não posso pecar. Eu tenho temor, eu vivo com devoção, tenho alegria em guardar a sua palavra, salientar, ler, meditar, me alimentar, investir 1, 2, 3 horas por dia para me assentar e meditar na palavra de Deus. Onde está essa geração que só quer poder, efusão? Não estou dizendo que isso é proibido, não, meu irmão, é efusão do Espírito. Eu a conheço desde criança, meu avô já era um avivalista, meu pai foi um avivalista, eu também nasci no meio disso, eu sei o que é realmente uma ação genuína, mas com base na palavra. A igreja nasce com a palavra, se fortalece com a palavra. E eu te digo, hoje em dia podemos ter línguas estranhas, são tão estranhas, que nem do Espírito são repetições, são falatórios sem sentido, imitações, algo totalmente fictício, malévolo, promovido pela alma e os sentimentos do homem, profecias oriundas, meu Deus, lá debaixo do porão do coração, profecias oriundas do porão do coração do homem, onde talvez estão as coisas mais podres, e não são oriundas da manifestação da autoridade de Deus como profecia para a igreja, principalmente que não tem base bíblica. Invenções, revelações, e vemos igrejas cheias, onde o tal profeta vai revelar até CPF, endereço. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a igreja? Igreja que usufrui muito de poder, mas não tem base no reino, não foi estruturada no reino, não vive preceitos do reino, não vive princípios do reino. E valores é quando você tem resultado, você tem a lei, você tem os preceitos do Senhor, e você vive a excelência desses preceitos com princípios, e agora você tem resultados, valores, esses resultados. Agora você tem esses padrões na sua vida como resultado e você já está completo. Isso é importante no reino. Isso aqui é a sua identidade. Vou colocar aqui também identidade. Identidade. Isso aqui é a sua identidade. Poder e autoridade. Autoridade. Muito bem, todo mundo quer ter autoridade? Beleza, todo mundo quer ter capacidade para poder fazer, é a capacidade da igreja, e com certeza todo mundo quer essa capacitação no poder. Mas não se esqueça que Yeshua implantou isso aqui, preste atenção, ele implantou o reino, depois que ele vai embora, ele morre, né, nessa essência do reino, o propósito do reino é estabelecido, ele morre, ressuscita, e aí ele dá poder. Atos 1:8, e recebereis poder, quando há de vir sobre vós, esse Espírito Santo que vai batizá-los, vai fazer com que essa igreja vai se expandir pelos 4 cantos da terra, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, primeiro foi o reino, para depois vir o poder. Agora a igreja cresceu tanto nesse poder aqui, ó, poder, mas esqueceu a estrutura de reino, tá bom? Eu não sou, quando digo lei, mandamento do Senhor, eu me refiro aos preceitos santos do que é a excelência, da moral, da santidade de Deus.
Porque com certeza o Senhor quer a sua igreja em santidade e nós precisamos viver em santidade. Eu não preciso hoje em dia sacrificar, como lei, sacrificar um macho cabrio. Eu não preciso fazer um holocausto cumprindo rituais. Não é esse tipo de lei que eu estou falando. Estou me referindo aos preceitos santos, daquilo que me leva à santidade para com o eterno. Isso é algo precioso e glorioso. Outra coisa, por que eu digo isso? Porque vai existir gente religiosa, ritualística, que vai te ensinar a guardar a lei do Senhor de uma forma ritualística e nós vamos anular a gratuidade. Não anule a graça, não anule o sacrifício de Cristo, já que Cristo é o nosso Cordeiro, já que Cristo é o nosso Pêssego, a nossa Páscoa. Cristo é tudo que é esse conceito de ritualística judaica, se resume em Cristo. Ele é o que resume em tudo. E essa lei ritualística, com certeza, está inserida em Cristo. Agora, preceitos santos sempre vão ser preceitos santos. O não adulterarás continua. Ainda o próprio Yeshua falou assim. Ele falou claramente, se o teu olho está desejando aí essa mulher só cobiçando, você já está em adultério, você já está na dinâmica do adultério. E você tem que se arrepender, tem que pedir perdão, tem que se converter. Então nós precisamos, querido, voltar à essência de reino, de preceito, princípios e valor. Uma igreja que não tem princípios, uma igreja que não tem preceitos, princípios e valor, uma igreja que vai se desmanchar quando vem a prova, vai se desmanchar quando venham as perseguições, vai se desmanchar quando vem o poder do mal e tudo conspira para o mal nessa última hora. E eu preciso te falar, a cada dia eu me convenço de que o cerco está se fechando e o Senhor vai afunilar para que, de fato, os verdadeiros adoradores se manifestem nessa última hora. Nós já tivemos aqui esse avivamento de poder, avivamento, maravilha, já tivemos muitos resultados disso e a igreja já falou em língua, já profetizou, já viu milagres, mas o que acontece? Por não ter princípio, o que acontece? Isso aqui começa a se desvanecer, a se desfazer, a se desestruturar, a virar água com açúcar, o poder da igreja se perde. E hoje em dia, o que vemos? Muito movimento na igreja, mas não vemos realmente o poder. Eu outro dia falava para a igreja, sabe qual é o problema da igreja? Que a igreja esqueceu tanto do reino e usufruiu do poder que se confundiu no poder, que hoje em dia não tem nem mais poder. Porque estão fazendo nas igrejas, presta atenção, ministério de Libras para surdos e mudos, porque a igreja verdadeira de poder, ela curava os surdos e mudos. Ela curava. Como Cristo falou, é fatá. Só que essa igreja decidiu, é tanta falta de poder que decidiu levantar o ministério de Libras. Isso é sério. O que acontece na nossa igreja? Estamos fazendo fisicamente rampas para cadeirantes. Estamos fazendo rampa para cadeirantes. Estamos estruturando a igreja com rampa para cadeirantes. Porque confessamos isso, nos falta poder para ficar na porta da igreja quando entra um paralítico, possamos, com a autoridade de falar, para que possamos falar, levanta-te e anda. É mais fácil fazer uma rampa para o cadeirante. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir. É uma realidade. As pessoas estão morrendo, estão doentes, estão... Por quê? Porque a igreja se envolve num movimento, um agito de emoções, um agito que achamos que é avivamento e realmente o que é palavra, o que é doutrina, o que é milagres, o que é maravilha, o que é realmente a estruturação de um evangelho glorioso de poder, porque o evangelho é poder para a salvação, mas com base nesse reino parece que está indo pelo ralo. Ainda tem santos, claro, ainda tem homens santos, sim, ainda há uma igreja que ainda preserva e perante tanta coisa tenebrosa ainda tem gente que prega esse evangelho genuíno. Agora vem o último mover, que é o mover da glória de Deus. É o mover da glória de Deus. É o mover da glória de Deus. Onde posso dizer que esse avivamento da última hora, esse
esse avivamento da última hora, que será, que vai anteceder a vinda, onde vai haver angústia, tribulação, perseguição, a igreja vai receber um avivamento de glória. A igreja vai receber esse avivamento de poder, de efusão, e continua operando o poder. Mas nessa hora, a glória, o kavod em hebraico, o kavod, repito, veja o estudo anterior que você vai ver todos os termos em hebraico. Agora estou falando de outro assunto. Aí você vai ver a glória, onde você vai ver a ação dessa paternidade de um pai que abraça os verdadeiros adoradores. Vai ser um avivamento de intimidade. Essa glória aqui vou colocar em vermelho, intimidade. Intimidade. Aqui vai se ressaltar a santidade, santidade. Porque nós estamos vendo tanto palco palanque. Há poucos dias vi aí o centenário de uma igreja denominacional e a gente fica arrepiado só de ver esses moveres, esses eventos. Olhe para mim, quando eu fiz parte já disso, já participei, como eu falei, do M12, de igrejas denominacionais, eu ficava arrepiado, minha alma se arrepiava quando existiam os desafios de levar o povo com pulseiras, iam ser alugados palanques, iam ser gastos centenas de rios de dinheiro pagos, e aí vinha depois, e aí, vamos convidar quem para cantar? Fulano, ciclano, e o ciclano queria cantar, exigia camarim para cantores. No meu tempo, os que cantavam estavam no meio do povo cantando, cultuavam. Não, agora eles querem ficar no camarim enquanto o culto está acontecendo, eles estão no camarim com exigências das mais absurdas, como esses chefões quando vêm querem passagem na primeira classe, querem quarto no hotel com hidromassagem, que eu sei disso, e é uma bagunça do inferno, esse engodo nojento que está no meio dessas denominações. Aí fazem essas festas glamurosas com palanques, alugando ginásios, estádios, e quem paga a conta sempre é o pobre coitado que vai lá o dia inteiro com sua marmitinha quadrada, com uma taporzinha com bolo, as veinhas que dormem no banco, e os grandões estão lá nas churrascarias comendo do melhor, da picanha rolando, e você vai ver tanta coisa aí absurda. E o Senhor me diz, sai disso, porque vem juízo, escapa enquanto há tempo. E eu via essa cena toda, onde uma cantora aqui, uma menina, outra que está se corrompendo também, cantando e chorando, o pastor me diz que vai me processar. Não sei se você já viu essa cena absurda, nojenta, maligna, onde vemos o espírito de adultério e prostituição nos altares. Esse casamento com a política das barganhas do toma lá da cá, queridos. Tome cuidado, porque o justo juiz vem e vai julgar esses pastores adúlteros, esses apóstolos adúlteros, esses homens que estão corrompendo os altares, homens que estão se vendendo, estão barganhando a fé de uma forma maligna. Isso está trazendo juízo. E quando vem esse juízo, nós vamos ver quem é quem. Nós vamos ver quem realmente é a verdadeira igreja. Anote o que eu estou falando. Ai, meu Deus! Se pudéssemos ver e entender o que Deus quer falar na sua palavra nessa última hora. E como tem gente que vai se perder desde o altar, desde a liderança e o ministério, vão se perder igrejas ou denominações inteiras. Por quê? Porque estão perdidas sem reino. Estão usufruindo tanto do poder que esse poder não é mais poder originalmente, mas é uma bagunça, uma baderna, uma máquina diabólica. E eles não vão experimentar esse último avivamento de glória, onde a glória do Senhor vai encher toda a terra, onde a igreja do Senhor vai representar com santidade, com identidade, a própria paternidade do Pai. Por isso diz reino, poder e glória, esse último avivamento de glória. Glória, e isso, a glória não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, você precisa estar atento a esse mover e para o que vem. Há muitas coisas proféticas que eu posso falar aqui, até às vezes dá medo falar. Dá medo mesmo. O pessoal que grava aqui comigo sempre está me falando, cuidado, cuidado. Querido, o sistema global no mundo está todo programado para se afunilar para um grande fim, e o Eterno está trabalhando e permitindo isso, principalmente pela corrupção de liderança cristã,
de pastores, bispos, apóstolos que se venderam para Satanás. E você precisa fugir disso. Você precisa fugir disso. Não estou dizendo que você não precisa exercer sua função de cidadão na questão política, não. Não estou dizendo que você não precisa separar o que é certo e errado, não. Eu sei que nós vamos atuar, mas nós não podemos nos vender. Não estou dizendo que a modernidade não entra na igreja. Sim, entramos com a modernidade. Eu sei que precisamos de uma guitarra elétrica, hoje tem tanta coisa moderna. Temos microfones, temos aparelhos, como aqui estou usando um aparelho, tecnologia, um telão na igreja. Não estou dizendo que isso é pecado, pelo amor de Deus, não estou dizendo, porque sempre vamos querer o melhor onde nós estamos, mas cuidado, porque toda essa maquinária não evidencia a essência do reino, do poder e glória nas nossas vidas. Tomemos cuidado, gente, pelo amor de Cristo, que possamos viver aquilo que o Senhor quer para nós nessa última hora. Os próximos anos, vocês vão ver o que vem para a terra e como a igreja precisará se posicionar. Alerta a igreja do Eterno, alerta a igreja do Senhor. Que o Eterno te guarde. Deixe um comentário se você faz parte dessa igreja santa. Se isso mexe no teu coração, nos ajude para que possamos pregar esse evangelho do reino. Que o Eterno te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.